Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have very good vocabulary to describe action movies, and also you'll get to know a narrator who doesn't like action movies that much, but his girlfriend does. There's some action by the end, by the way. And before I forget, if you've been learning Portuguese for more than 6 months, probably you've been having problems and trouble with the tenses because it's a very complicated aspect of our language here in Brazil. So, if you've been learning Portuguese for more than 6 months, you probably want to have the solution to use the right tenses in the right moment. You can go to www.intermediateportuguese.com/verbs to grab your free report on the Portuguese verb tenses. With it, you can little by little know what verb to use, actually, what tense to use in what situation, and say goodbye to that frustration that comes with not knowing what tense to use. Now, let's get started. Minha namorada me convidou para assistir a um filme no cinema. Como não gosto muito desses filmes populares que têm uma narrativa mal amarrada e são feitos para cair no gosto do povão, perguntei que película ela tinha em mente. Ela deu uma risadinha de menosprezo quando ouviu a palavra película e disse que eu ficasse sossegado, que deixasse com ela. Apesar de estarmos juntos há um ano, conheço ela muito bem. Sei que ela gosta de filmes de ação e pancadaria. Ela era fã dos filmes que passavam na tela quente, que tinha muita porrada. Só para você ter uma ideia, o filme Arrasa Quarteirão favorito dela é o Duro de Matar, todos eles, os trocentos filmes dessa série com o Bruce Willis. E era mesmo um filme de ação, mas não era o Duro de Matar. Era um em que o cara tinha dado socos e pontapés em 5 bandidos em menos de 10 minutos. Ele torceu o braço de um homem, quebrou os dedos de outro e arrancou 2 dentes de um terceiro. Ai, ai, ai. Tentavam bater nele, mas ninguém acertava um golpe. Ele era quase um super-herói. Fiz que ia me levantar e minha namorada me agarrou pelo braço. Se você me der um perdido, eu vou te pegar quando chegar em casa. Eu pensei 2 vezes antes de sair. Minha vontade de ir ao banheiro até passou. Bom, o narrador de hoje tem algumas opiniões muito fortes contra filmes populares. Porque ele começa dizendo que foi convidado pela namorada para assistir a um filme no cinema. Provavelmente essa história aconteceu antes da pandemia. Agora não sei se é possível ir para um cinema. Bom, e aí ele diz que não gosta de filmes populares, porque filmes populares para ele têm histórias mal amarradas. E uma história mal amarrada, ou uma narrativa bem mal amarrada, como ele fala, é uma história que tem muitos detalhes que não fazem sentido dentro da história. Tipo, por que o homem fez aquilo? Não tinha sentido. Essa história é muito mal amarrada. Esse é um termo mais específico para histórias de ficção. Quando a gente vai falar sobre uma história de não ficção, ou quando a gente acha que uma história, uma fofoca, talvez não faz muito sentido, a gente diz: essa história não está bem contada. Esses detalhes não parecem verdadeiros. Não está bem contada essa história.
Só que o narrador não acha apenas isso, né, que filmes populares são mal amarrados. Ele também acha que filmes populares são feitos para cair no gosto do povão. E cair no gosto de alguém significa ficar popular com esse alguém. Por exemplo, uma cantora brasileira, a Anitta, caiu no gosto do público latino-americano. A música da Anitta caiu no gosto do público latino-americano. Isso significa que o público latino-americano ouviu e, ah, muito bom, e começou a gostar da música dela. O Roberto Carlos, não sei se você conhece, mas é um dos maiores cantores aqui do Brasil. Ele caiu no gosto de várias gerações. Ele ficou muito popular com gerações antigas e com gerações mais recentes. Bom, e aí ele diz que caiu no gosto do povão. Ah, essa palavra povão, ela mostra que atitude esse narrador tem sobre as pessoas mais pobres. Porque quando a gente fala o povão, a gente diz aquelas pessoas pobres que às vezes são barulhentas, que gostam de coisas que não são muito boas, música muito alta, coisa de má qualidade. Essa é a associação que a gente faz com povão. Povão vem da palavra povo. Povão, a gente também diz povinho. Pode ser povão, pode ser povinho e pode ser tanto ão, inho e não faz diferença. São as mesmas pessoas das classes mais baixas. Eu, por exemplo, o bairro onde eu nasci e cresci é um bairro do povão. É uma cidade, na verdade, do povão. Nós temos outras coisas lá. Conto outro dia para você. Agora vamos continuar. Porque o narrador fala também que pergunta para a namorada, né? Olha, eu não gosto desse tipo de filme. O que é que você tem em mente? Ou que película você tem em mente? Película é uma outra palavra para filme, mas película normalmente tem uma conotação ou um significado superior. Uma película é um filme de arte, é muito bom, enquanto um filme é só um filme. Se você falar espanhol, provavelmente você prefere a palavra película. Você pode utilizar película, mas no Brasil, película tem esse significado, né, diferente de um filme comum. E aí a namorada dele, ela dá uma risadinha de menosprezo, que é mais ou menos assim. O menosprezo é quando você mostra que não dá valor a alguma coisa. Você acha que é uma coisa ridícula. Você, que menosprezo. E a namorada dele diz: Olha, fique sossegado, fique tranquilo. E ficar sossegado significa ficar tranquilo, ficar calmo. Ah, eu estou sossegado, eu não quero fazer nada hoje. Eu estou tranquilo, não tenho nada para fazer, não quero fazer nada, eu estou sossegado. Disse que deixasse com ela também, a namorada dele. Ela disse: Deixe comigo. E quando eu digo para você, deixe comigo, isso significa não se preocupe. Eu posso resolver o problema, eu posso resolver a situação, você não precisa se preocupar. Deixe comigo. É uma frase que você nunca quer ouvir de um advogado. Deixe comigo. Não, o advogado precisa explicar, mas é uma brincadeira. Continuando, o narrador diz que conhece bem a namorada, ou seja, ele suspeita, ele tem uma suspeita de que ela vai escolher um filme ruim. Ele diz que ela gosta de filmes de ação e de pancadaria. Pancadaria aqui significa uma situação em que tem muita agressão física, pessoas batendo nas outras e brigas. Essa é uma pancadaria. E pancadaria vem da palavra pancada, que significa um golpe, uma agressão. Você pá, é uma pancada. Aqui no Brasil, infelizmente,
Depois de jogos de futebol, normalmente tem pancadaria entre os torcedores, os apoiadores dos times. Eles brigam, eles entram, em conflito. Tem uma pancadaria, quase sempre. É uma pena, mas é verdade. Bom, não é um filme de ação. Aí, o narrador diz que a namorada dele gostava de filmes de ação, né, que tinham muita pancadaria, muita porrada, porrada que são golpes também. Ele fala que o filme favorito dela é um filme Arrasa Quarteirão. O filme é o Duro de Matar. E o filme Arrasa Quarteirão é um termo brasileiro para o filme blockbuster. Blockbuster ou Arrasa Quarteirão são o mesmo tipo de filme, mas aqui no Brasil a palavra blockbuster é muito mais comum. Se você falar um filme Arrasa Quarteirão, os brasileiros vão saber imediatamente que é um filme talvez de ação, talvez de suspense, mas que tem muita ação e que talvez seja um filme muito grande, com muitas coisas acontecendo. Porque arrasa quarteirão é um termo informal e significa que é uma coisa que ganha muita popularidade. Um livro arrasa quarteirão, um filme arrasa quarteirão ou qualquer coisa cultural em geral. Daí, Duro de Matar é sim um arrasa quarteirão, não sei se você conhece. É um filme com o Bruce Willis. A pronúncia brasileira do nome dele, Bruce Willis, que é o Willis, caso você não tenha reconhecido. E ele tem Duro de Matar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Quando tem um número muito grande de alguma coisa, informalmente a gente diz trocentos filmes, por exemplo. Se tem 15 filmes, a gente, tem trocentos filmes. É muito filme. E quando eles chegaram no cinema, o narrador descobre que é um filme de ação, mas não é o filme Duro de Matar. É um filme que tem muitos socos e pontapés, e o soco é um golpe com a mão, um pontapé é um golpe com o pé, é um pouco diferente de um chute. O pontapé parece um pouco menos forte do que um chute, mas é a mesma coisa. E daí, no filme, o personagem, ele torceu o braço de um homem. E torcer tem alguns significados, mas aqui é quando você, por exemplo, para torcer o braço, é um pouco difícil de explicar, mas o seu braço gira numa direção que normalmente ele não deve girar. É uma coisa um pouco negativa. Então, o seu braço vai girar, ele vai rodar para o lado que não pode rodar. Você vai sentir muita, muita dor se você torcer o braço. Muitas pessoas que correm, elas sofrem, elas têm um problema que elas correm, elas pisam no chão, mas o chão não é muito bom, então elas acabam, torcendo o pé. E olha, torcer o pé, torcer o braço, são coisas muito doloridas. Eu já torci o pé e não é muito legal. Torcer tem outros significados, mas aqui é fazer alguma coisa girar no sentido contrário do que ela normalmente vai. O braço, o pé e coisa do tipo. E aí, ele torceu o braço de um homem, o personagem principal do filme, ele quebrou os dedos de outro e arrancou dois dentes de um terceiro. E arrancar significa remover, mas remover utilizando muita força. É uma coisa agressiva, tipo, você está aqui, arranca. Tem gente que quando fica muito preocupada, arranca os próprios cabelos. Elas pegam no cabelo e, meu Deus, eu estou muito preocupado, e arranca o cabelo. Você pode sem querer arrancar o cabelo, ou se você vai num dentista, você vai extrair o dente. Extrair o dente é a palavra mais correta, mas aqui no Brasil a gente diz fulano vai arrancar um dente, porque parece um pouco violento. Então, esse filme de ação de que ele está falando é um filme muito violento, né?
Tem gente que torce o braço, arranca o dedo, ai, que negócio complicado. E aí o narrador não estava muito feliz. Ele fez que ia se levantar, ou seja, ele iniciou o movimento, mas ele não concluiu o movimento. E é sempre fazer que vai mais um movimento. E isso é uma expressão muito informal que a gente tem aqui no Brasil. Não sei se você acompanha o noticiário policial, mas às vezes na televisão a gente escuta a história que um homem fez que ia tirar uma arma, ou seja, ele colocou a mão na cintura, fez o movimento de pegar uma arma, mas ele não concluiu o movimento. Geralmente, quando você faz que vai fazer alguma coisa, você vai ser interrompido ou interrompida no meio do movimento. É um termo um pouco mais informal, mais idiomático, então eu sugiro que você leia bem a transcrição do monólogo de hoje para entender melhor o que é isso, tá? O que importa é que ele tentou se levantar. Ele fez que ia se levantar, mas a namorada dele pegou ele pelo braço e ela fez uma ameaça. Ela disse: Se você me der um perdido, eu vou te pegar quando chegar em casa. E dar um perdido em alguém significa ir embora ou não aparecer sem avisar. Por exemplo, eu convidei meus amigos para o meu aniversário, mas todos eles me deram um perdido. Uns disseram que a avó estava doente, outros disseram que não tinham visto meu e-mail, e todos eles deram desculpa. Ou seja, todos eles me deram um perdido para não aparecer no meu aniversário. O narrador, ele provavelmente queria ir embora, mas aí a namorada dele ameaça, né, ele. E daí ele diz: Bom, a minha vontade de ir ao banheiro até passou. E quando a vontade de fazer alguma coisa passa, significa que você não quer mais fazer alguma coisa. Por exemplo, eu queria muito tomar sorvete, mas agora a minha vontade já passou. Eu queria muito tomar sorvete, mas agora a minha vontade já passou. Talvez o narrador não estivesse com tanta vontade, né? E eu sei que para você, a sua vontade de aprender português não passou, porque você está aqui. Agora vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas na velocidade natural. Minha namorada me convidou para assistir a um filme no cinema. Como não gosto muito desses filmes populares, que têm uma narrativa mal amarrada e são feitos para cair no gosto do povão, perguntei que película ela tinha em mente. Ela deu uma risadinha de menosprezo quando viu a palavra película e disse que eu ficasse sossegado, que deixasse com ela. Apesar de estarmos juntos há um ano, conheço ela muito bem. Sei que ela gosta de filmes de ação e pancadaria. Ela era fã dos filmes que passavam na tela quente, que tinha muita porrada. Só para você ter uma ideia, o filme Arrasa Quarteirão favorito dela é o Duro de Matar. Todos eles, os trocentos filmes dessa série com Bruce Willis. E era mesmo um filme de ação, mas não era o Duro de Matar. Era um em que um cara já tinha dado socos e pontapés em 5 bandidos em menos de 10 minutos. Ele torceu o braço de um homem, quebrou os dedos de outro e arrancou 2 dentes de um terceiro. Tentavam bater nele, mas ninguém acertava um golpe. Era quase um super-herói. Fiz que ia me levantar e minha namorada me agarrou pelo braço. Se você me der um perdido, eu vou te pegar quando chegar em casa. Eu pensei 2 vezes antes de sair. Minha vontade de ir ao banheiro até passou. You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded, and maintained by PortugueseWithEli.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.